Pessoal, um breve esclarecimento. Tá meio escuro os vídeos, eu não estou conseguindo acertar a iluminação. Acho que agora ficou melhor. Pessoal, só um breve esclarecimento. Hoje à tarde o YouTube ele passou por alguns problemas para fazer uploads de vídeo. Eu não estava conseguindo enviar vídeos para o YouTube. Ficava carregando, mas ele acabava não sendo enviado. E aí, para não perder a tarde, eu acabei fazendo uma live gravando o vídeo. Então foi uma live curta, ali em torno de 5, 6 minutos, no qual eu estava gravando o vídeo. Só que aí a live ela não é divulgada, depois que a live termina, o vídeo ele fica aqui, mas a live não é divulgada, o vídeo não é divulgado, então acabou dando errado, a live deu certo, mas a estratégia acabou dando errado e eu acabei, depois o YouTube resolveu o problema, eu acabei subindo o vídeo novamente, que era o vídeo que eu falo do Vila. Então só para dar esse esclarecimento para vocês, tá? Porque o YouTube hoje à tarde estava passando por alguns problemas. Vou aproveitar e pedir para que você se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo também, ative as notificações, deixe o like, o dislike, o comentário, que é importante porque esse é um assunto que nós precisamos refletir e refletir bastante. E principalmente compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam vir fazer parte dessa nossa corrente de reflexão, e esse é o momento que o Brasil precisa muito, mas muito de reflexão. E por que eu estou falando isso? O Bolsonaro ele lançou oficialmente o partido dele, o Aliança pelo Brasil. O partido ainda não está oficializado como sendo um partido, como posso dizer, um partido oficial, porque precisa passar por toda a burocracia. Essa é uma burocracia difícil, porque é necessário colher mais de 500, em torno de 500 mil assinaturas para que o partido seja oficializado, como sendo de fato um partido político. Só que esse processo, assinaturas, muitas delas são inviabilizadas, então você precisa em torno ali de 1 milhão de assinaturas. E Bolsonaro precisava colher esse 1 milhão de assinaturas até o mês de abril. Então isso não vai acontecer, o próprio presidente já admite que o partido não irá disputar as eleições de 2020, as eleições municipais que são importantíssimas para que ele possa ter cacife político para 2022. Então esse é um revés que Bolsonaro sofre, mas não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso em um outro vídeo. Mais pra frente falando sobre esse revés político, sobre o caráter político do partido do Bolsonaro. O que eu quero conversar é sobre o Aliança pelo Brasil. Eu já fiz um vídeo falando que esse é um partido que tem características neofascistas. O Bolsonaro, o bolsonarismo, podemos dizer assim, ele tem características do que a gente está chamando de modo irônico de fascismo cultural, que é o outro lado do marxismo cultural. A direita fala tanto, o Bolsonaro fala tanto de marxismo cultural, agora eu falo também de fascismo cultural, que cabe muito bem para o Bolsonaro. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, aqui no final do vídeo tem uma playlist chamada Entenda Bolsonaro. E aí você vai encontrar lá o vídeo sobre fascismo cultural e também sobre a apropriação dos símbolos culturais, dos símbolos nacionais, que Bolsonaro faz isso também. E eu fiquei bastante assustado porque no lançamento do partido, né, na conferência do partido em São Paulo, havia o slogan, o logo do partido, ele era feito de balas de revólver, que é o que está aqui na thumbnail do vídeo. Isso eu fiquei horrorizado, porque é um partido que promove a morte, que promove a violência, que promove, enfim, a agressão, porque as balas são um instrumento de... não são um instrumento para defesa. Você atira, quando você atira, o revólver, no máximo, podemos dizer assim, o revólver no máximo ele pode ser, tá bom, um instrumento de defesa, vamos colocar assim, porque você levanta para se defender, tudo bem. Mas a arma, a bala, quando você atira a bala vai ferir uma pessoa. Então a bala é um instrumento para ferir, é um instrumento de agressão. Se você quiser forçar a barra para falar que o revólver é um instrumento de defesa, eu não acho, o revólver é um instrumento de agressão. Você pode até conseguir, mas a bala ela é feita única e exclusivamente para ferir outra pessoa. E o novo partido de Bolsonaro ele promove essa violência. Fora que o número 38, o Aliança pelo Brasil tem o número 38, pelo que estão dizendo, é por conta do revólver calibre 38. Então é um partido que já nasce absurdamente violento. E o próprio símbolo, que é uma aliança, né? Tem ali, você pode encarar como sendo o cano de um revólver. Então é um partido muito pautado na violência. É um partido que quer armar a população e ele tem valores que são valores bastante que mexem com o imaginário da população. Porque olha só, Bolsonaro as pessoas falam que ele é um tonto, ele é um idiota. Não, Bolsonaro não é idiota. Cada vez mais eu começo a perceber que Bolsonaro ele é um gênio
da comunicação política, ele sabe se comunicar muito bem com a sua parcela do eleitorado. E quanto mais as pessoas continuarem achando que Bolsonaro é um tonto, quanto mais as pessoas continuarem achando que Bolsonaro é um idiota, mais perigoso ele acaba ficando. Nós temos que começar a tratar esse assunto com a total seriedade. Bolsonaro não é um tonto. Bolsonaro, na verdade, ele é muito esperto, porque ele consegue mexer, ele consegue trabalhar com o imaginário da população. Essa situação que nós estamos vivendo agora é uma situação completamente imaginária, porque olha só, Bolsonaro, ele é de um partido que não existe. O Aliança pelo Brasil não existe. E um dos fundamentos do partido é justamente combater o socialismo e o comunismo, ou seja, inimigos que não existem. E os valores são valores apoiados na religião. Eu acredito em religião, sou católico praticante, vou à missa toda quarta e todo domingo. Mas, para muitas pessoas, a religião é algo que não existe, é metafísico, está no imaginário das pessoas. Então Bolsonaro, ele é líder de um partido, ele faz parte de um partido que não existe, combatendo um inimigo que não existe, pautado em preceitos que não existe. É completamente imaginário, é completamente abstrato isso. E por conta de todas essas situações, é extremamente perigoso, porque ele começa a trabalhar no imaginário da população. E na entrevista com a Leda Nagli, o Ciro Gomes ele menciona algo por volta do minuto 53, eu vou deixar o link da entrevista para que você possa ver, que ele fala sobre a estratégia de Bolsonaro para se conectar com a população. E eu havia comentado algo semelhante quando a Janaína Pascoal falou sobre o aborto, algo assim, falou sobre cesariana. E estava falando sobre o aborto, cesariana. Ah, não, perdão. Falou sobre as crianças, né? Que agora em São Paulo teria a lei que professores homens não poderiam acompanhar as crianças ao banheiro, não poderiam dar banho às crianças, algo desse tipo. E naquele vídeo, quando eu fiz um comentário, eu falei para vocês que o Bolsonaro ele aprendeu a dialogar com a base, porque é muito mais simples. Isso é uma estratégia de marketing muito sofisticada. Quando você tem um produto, como por exemplo essa caneca aqui, você não vai fazer uma propaganda dispersa, você não vai fazer uma propaganda para todos os públicos. A primeira coisa que nós aprendemos em marketing, e o Kotler fala isso muito bem no livro dele, Administração de Marketing, é que você precisa segmentar o seu mercado. Você precisa segmentar o seu cliente. Quem é o seu cliente? Se o meu cliente são homens de 35 anos, brancos, que moram na zona leste de São Paulo, eu vou fazer uma propaganda para homens brancos de 35 anos que moram na zona leste de São Paulo, e não para todos os homens brancos que moram na cidade de São Paulo, porque isso é muito caro. Não compensa. Então o que eu faço? Eu segmento, eu direciono, eu especializo a minha comunicação, e Bolsonaro fez isso, está fazendo isso. O grande objetivo da política hoje, e cada vez mais isso fica claro, não é fazer política, é vencer as eleições. O próprio Renova BR, ele é uma escola de dicas, de instrução para como vencer as eleições. É como se nós estivéssemos em constante campanha política. E o Bolsonaro deixou isso claro. Ele está em constante campanha política porque o objetivo dele é vencer as eleições de 2022. E aí o que acontece? Como ele está em constante campanha política, ele precisa sempre dialogar com a parcela do seu eleitorado, que são aqueles 30%. Então o governo Bolsonaro, ele é um governo de exceção, porque ele é um governo que dialoga somente para os 30% do eleitorado, porque o objetivo de Bolsonaro não é governar o país, o objetivo é vencer as eleições. Então o que ele faz? Ao invés de tentar dialogar para todo mundo, ele tenta fidelizar, ele tenta cristalizar aqueles 30%, porque é muito mais fácil, muito mais barato. E eu não estou falando barato em termos monetários, também em termos de energia. Então o que ele quer fazer? Dialogar somente com a parcela do eleitorado. E esse partido dele, o Aliança pelo Brasil, ele é exatamente isso. Ele tem caráteres fascistas, 1/3 da população brasileira tem um pensamento extremista igual a Bolsonaro. Ele mexe com o imaginário das pessoas, ele traz um inimigo imaginário que não existe, obviamente que imaginário não existe, que é o comunismo, o socialismo, e ele fala de resgatar valores históricos. Olha só, comprometido aqui com a presença de Bolsonaro, a aliança foi apresentada como um partido conservador e soberanista, contra as falsas promessas de globalismo e comprometido com a autodeterminação e com as tradições históricas, morais e culturais da nossa nação brasileira. O que significa isso? O Brasil nunca entrou em guerra, salvo lá a Guerra do Paraguai. O Brasil não tem uma tradição violenta. E Bolsonaro, ele já quebra com tudo isso apresentando uma placa com o logo do Aliança pelo Brasil formado somente por balas. E ele gosta de trabalhar com esse imaginário, porque ele sabe, o Bolsonaro, que se ele atacar, se ele começar a fazer ataques, começar a falar de moral, começar a falar de bons costumes, e a esquerda atacá-lo, a parcela do eleitorado ela vai se defender.
Então por isso que o Abraham Weintraub recentemente falou que, em uma entrevista, que nas faculdades federais nós temos grandes plantações de maconha. E não são pequenas plantações, são grandes plantações como se fossem um business mesmo. Como nós temos plantações de soja, de cana, nas faculdades federais nós temos plantações de maconha. Então, as grandes produtoras de drogas de maconha no nosso país são as faculdades federais. E ele deu a entender, e ele falou, né, com todas as letras, que os laboratórios de química eles são utilizados para fazerem drogas sintéticas. As pessoas não têm acesso às universidades federais. As pessoas elas acham, muitas delas, que as universidades são de esquerda. Então o que ele está fazendo? Ele está jogando a população contra as universidades. Ele não tem como provar isso porque não existe, é uma mentira, é fantasioso, é imaginário. E aí o que acontece? As pessoas começam a achar que as universidades elas estão completamente dominadas pelo tráfico de drogas, completamente dominadas por usuários de drogas e que as faculdades elas estão formando pessoas para servir justamente ao tráfico. Isso mexe com o imaginário das pessoas, isso desinforma, isso ataca as universidades que são pontos de geração de conhecimento. Então ele quer enviesar toda e qualquer geração de conhecimento, toda e qualquer cultura, toda e qualquer inteligência, porque eles apostam na burrice, eles apostam no imaginário das pessoas, eles apostam em jogar com esse imaginário, dialogando somente com a parcela do eleitorado. Por que o Abraham Weintraub iria falar isso? É claro que quando ele fala que as universidades federais são grandes plantadoras de drogas, grandes plantadoras de maconha, ele vai desagradar uma parcela grande do eleitorado. Mas ele não está nem aí porque ele não governa para todo mundo. Ele governa somente para aqueles 30% que vão votar em Bolsonaro garantidos na próxima eleição em 2022. E ele quer continuar cevando esse eleitorado. E o novo partido, Aliança pelo Brasil, ele faz isso. E é tão perigoso que um jornalista alemão, ele comparou o jornalista alemão compara a Aliança pelo Brasil com um grupo paramilitar nazista. Ao comentar sobre o logo feito por cartuchos de balas, Gerd Wenzel fez uma analogia do projeto de partido de Bolsonaro com o exército de Hitler. E o Bolsonaro ele tem uma milícia. A milícia virtual de Bolsonaro ela existe para evitar que hajam dissonantes, para evitar que haja evasão do grupo de Bolsonaro. Todos aqueles que saem do grupo são considerados desertores, Alexandre Frota, Nando Moura. Olha o que está acontecendo com o Nando Moura, chamado de traidor, chamado de esquerdista, chamado de comunista. As pessoas nem sabem que são esquerdos, não sabem que são esquerdos, não sabem que são comunistas, não sabem que são nada disso. Nando Moura fez campanha para Bolsonaro, foi um cabo eleitoral fortíssimo de Bolsonaro na internet. Deu palanque para Bolsonaro, fez campanha, festejou efusivamente quando Bolsonaro foi eleito e agora ele é atacado. Por quê? Porque ele começou a questionar Bolsonaro. Não foi nem grandes questionamentos, foram pequenos questionamentos e aí o grupo bolsonarista começou a atacá-lo. Então, pessoal, perceba que esse partido de Bolsonaro, ele congrega tudo isso. E eu não acho que esse partido seja algo ruim. Porque agora nós podemos ter de fato um partido de extrema direita no Brasil. E as pessoas podem ir para esse partido e nós podemos agora identificar quem são essas pessoas de extrema direita. Elas não precisam mais ficar escondidas no Democratas, no Novo, no PSDB. Então, quando o Bolsonaro faz o Aliança pelo Brasil, tenta pelo menos fazer, ele está entrando no jogo democrático. E agora cabe a nós, como sociedade, cabe a nós como camada inteligente, como camada reflexiva, conversarmos, dialogarmos com essas pessoas, dialogarmos com o nosso país, dialogarmos com a nossa sociedade para mostrar, olha, isso é perigoso. Bolsonaro está mexendo com o imaginário das pessoas, isso não existe. O Abraham Weintraub falar que existem plantações de maconha nas universidades federais, isso é uma mentira, isso não existe, nós precisamos conversar com essas pessoas. Ah, não tem conversa com neofascistas, errado. Quando você fala que não tem conversa com essas pessoas, você está criando uma barreira e é você que não quer dialogar. Você não precisa falar. Somente escute essas pessoas, escute os argumentos e vamos conversar com a sociedade para evitar que a nossa população acabe indo para esse lado mais extremo. E é só com o diálogo, é só com a conversa, escutando, falando, dialogando que nós vamos conseguir tirar o Brasil desse caminho de obscurantismo que nós estamos entrando. É com o diálogo e não com a imposição. Então, já que Bolsonaro ele quer ir para o jogo democrático, ele quer ir para o jogo republicano, criando um partido, nós temos que continuar trazendo o Bolsonaro para o jogo republicano, porque dessa forma nós protegemos as instituições republicanas, nós protegemos a democracia e nós conseguimos passar por esse momento turbulento de modo democrático, de modo civilizado. Então, compartilhe esse vídeo, vamos informar a população, vamos dialogar com a população, vamos tentar fazer com que a população reflita. Nós precisamos fazer isso.
Então compartilhe esse vídeo, deixe aqui as suas reflexões, deixe seus comentários, porque baseado nesses comentários eu faço outros vídeos, eu faço lives, nós precisamos dialogar. Vamos tentar, vou tentar fazer lives com vocês mais frequentes, baseado nessas reflexões, fazendo lives temáticas para que a gente possa dialogar e começarmos a refletir mais sobre esse assunto. Porque já que Bolsonaro veio para o jogo democrático, fazendo um partido, pelo menos sentando, vamos continuar batalhando no jogo democrático. Vamos começar a pegar Bolsonaro, isso não existe. Não existe mais comunismo, não existe socialismo. Esse é um partido violento. Nós não podemos fazer um partido pautado nas armas, pautado nas balas. Porque mesmo que você fale que armas são para defesa, as balas não são. Elas são um instrumento para ferir, são um instrumento para machucar. E um partido não pode ser pautado dessa forma. Esse caminho do bolsonarismo é um caminho equivocado, é um caminho errado. E assim a gente começa a dialogar, a gente começa a tentar elucidar alguns pontos para a população. Esse vídeo ficou um pouco longo, então se você chegou até aqui, deixe as suas percepções, vamos refletir a respeito desse assunto. Eu espero que tenha ficado claro o que ocorreu hoje de manhã com os problemas no YouTube. E se você gostou desse vídeo, me siga no Twitter, @profleoficial. Opa!